Queria dar as boas-vindas a todos vocês para o nosso terceiro encontro gravado. Quando eu percebi aí o movimento aí do coronavírus, o impacto, né, que ele ia gerar na vida das pessoas, a primeira coisa que eu perguntei é de que maneira eu poderia ajudar as pessoas que estão conectadas comigo, com o meu trabalho, como é que eu poderia ajudar essas pessoas a lidarem melhor com o momento que nós estamos vivendo. E eu comecei a imaginar quais os temas que poderiam ser mais importantes para esse período do coronavírus. E o primeiro tema que a gente trabalhou, né, uma sessão gravada, foi o gerenciamento de perdas, porque nesse período, obviamente, vários tipos de perdas vão ter que ser vivenciadas de alguma maneira ou outra, né? Ou no plano físico, ou emocional, ou mental, ou espiritual. Então, para quem não pôde participar do nosso primeiro, ele foi gravado, já tem um link lá no nosso site sobre esse webinar chamado Gerenciamento de Perdas. Dicas, sugestões, como você pode lidar com as perdas desse período, como é que você pode otimizar esse processo e até crescer com ele, pessoal e profissionalmente. O segundo da semana passada, gerenciamento da transição. No gerenciamento da transição, a gente falou um pouquinho sobre quais os estágios da transição, término, zona neutra, reinício, e como eles são importantes para ajudar no processo de mudança que nós estamos vivendo. A gravação foi feita e a gente vai estar lançando o link do Gerenciando a Transição na próxima semana, ok? E o tema de hoje, domínio pessoal. Como desenvolver o domínio pessoal? A capacidade de lidar com os nossos medos, a capacidade de lidar com a nossa reatividade diante de situações de estresse, de conflito, de dificuldades que obviamente são inerentes à nossa vida, mas que nesse momento se tornam ainda mais evidentes. E para falar um pouquinho desse tema, eu queria apresentar para vocês alguns slides que eu construí para esse encontro. Eu criei uma apresentação específica, vai dividir dessa forma. Primeiro, eu vou mostrar a teoria, né, o que é o domínio pessoal, no que ele está embasado. Quem quiser fazer comigo no final, manda o seu nome também para o Renato, para quem quiser fazer um exercício sobre domínio pessoal. É uma maneira de mostrar como esse método funciona para que todos possam compreender, ok? Então, vamos lá. Outra homenagem que eu quero fazer, né? Nos dois anteriores, eu fiz uma homenagem à pessoa com quem eu aprendi muito sobre o gerenciamento das perdas, né? A Elizabeth Kubler-Ross. Na semana passada, eu fiz uma homenagem também ao William Bridges, que foi uma grande referência para mim, gerenciamento de transição. Eu queria fazer uma homenagem ao Richard Barrett, um escritor, palestrante, autoridade mundial sobre a evolução dos valores humanos nos negócios e na sociedade. Ele é presidente do Barrett Academy for the Advancement of Human Values. Ele é também fundador do Barrett Value Center e ele é antigo coordenador de valores do Banco Mundial. O Richard foi e é uma grande referência para mim no trabalho com valores, tanto com indivíduos, grupos e organizações. Eu tenho a felicidade de ser consultor e treinador do Barrett Value Center aqui no Brasil desde 2014. Então, eu fico muito feliz de estar conectado com ele, com a metodologia dele. E queria mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que ele desenvolveu esses anos e como é que isso desemboca no tema domínio pessoal. Uma grande contribuição que o Richard fez foi em termos de criar um modelo para se medir a consciência de indivíduos, grupos e organizações, que ele chamou dos 7 níveis de consciência. Quando ele criou esse modelo na década de 90, foi buscar inspiração em Maslow, especificamente na hierarquia de necessidades de Maslow. Acho que a maioria de vocês já devem ter lido ou estudado esse assunto. O que o Maslow dizia em relação a esse modelo é que as pessoas, primeiro, precisam satisfazer as suas necessidades básicas, que basicamente são fisiológicas, segurança, amar e pertencer e autoestima, antes que elas consigam investir no seu processo de crescimento pessoal até atingir a autorrealização. Então, satisfazer as necessidades básicas é o primeiro desafio do ser humano nesse mundo. Como você se sentir seguro no nível físico e no nível emocional. E as necessidades de crescimento, elas só são possíveis se você conseguir satisfazer essas necessidades básicas. Então, o trabalho do Richard tem
traduzir o modelo, a hierarquia de necessidades, o pirâmide de Maslow, baseado em necessidades, para o modelo de consciência, que ele chamou dos 7 níveis de consciência. Traduziu para pessoas, indivíduos, líderes, grupos de trabalho, equipes, organizações e países. Esses 7 níveis, aqui do lado esquerdo, os 3 primeiros ele traduziu como sobrevivência, então o nome já diz, né? O foco é sobreviver, é você ter uma renda básica, quantidade de dinheiro suficiente para pagar suas despesas, e também foco na saúde. Questões ligadas à sobrevivência é você conseguir ter um mínimo, né, de renda financeira e saúde para você poder focar nos níveis de consciência que estão acima. O segundo dele, relacionamento, é você construir relacionamentos positivos com família, colegas, amigos e se sentir pertencendo a esses grupos. O terceiro nível de consciência, ele chamou de autoestima. É a preocupação em você se sentir bem, produtivo, né? Se sentir bem consigo mesmo, desenvolvendo uma boa autoestima com base naquilo que você faz, né? No teu desempenho no trabalho, principalmente, no reconhecimento que você tem do seu trabalho e o que você alcança de sucesso na área profissional. Esses 3 níveis, então, eles se correlacionam com as necessidades básicas de Maslow, Abraham Maslow. Um nível de consciência que não existia no modelo de Maslow é transformação. Transformação é justamente quando o indivíduo ele começa a questionar todos os condicionamentos que ele recebeu nos primeiros 20, 25 anos de vida. É a busca da autenticidade, é você querer ser você mesmo, é você viver com base nos seus valores. Coesão interna, fazer a diferença e servir, são as necessidades de crescimento de Maslow, traduzidos de uma forma um pouco mais aprofundada. Coesão interna tem a ver com alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço, então tem a ver com integridade, coerência, foco em valores, foco em propósito. Fazer a diferença, me conectar com pessoas e organizações que tenham um propósito ou valores similares aos meus. Então, fazer a diferença, ela é mais fácil quando você se conecta com pessoas e organizações que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que o seu, ou similar. E aí vocês se juntam para criar um trabalho maior. E, por último, servir, que é o ápice da evolução humana. Por quê? Nesse estágio, você se sente pleno, você se sente realizado, e o que você mais quer é compartilhar a tua experiência de vida, os seus talentos, com aqueles que precisam do seu conhecimento, né, da sua experiência, né? E de forma indiscriminada, você não divide para quem você vai servir. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma organização, pode ser uma ONG, pode ser uma comunidade. Aqueles que precisam da sua ajuda, se você sente uma conexão com essas pessoas, esses grupos, você oferece seus dons e talentos para essas pessoas e para esses grupos. Do lado direito, você tem os estágios de desenvolvimento psicológico que você precisa viver e ultrapassar para conseguir ter sucesso nos 7 níveis de consciência. Então, sobrevivência, você desenvolve as capacidades, desenvolvendo a sobrevivência dentro do estágio de desenvolvimento psicológico. A gente vai ver logo no próximo slide que isso acontece entre 0 a 2 anos. Relacionamento, você aprende durante o período de conformidade, de 3 a 7, 8 anos. Autoestima, diferenciação entre 8 e 18 anos. Individuação, entre 20, 25 até 40 anos. E assim por diante. Você percebe que é uma escada, né? Cada estágio de consciência demanda o desenvolvimento de algumas capacidades de desenvolvimento psicológico que você desenvolve, primeiro, através do meio, né? Os seus pais, professores, depois colegas, eles ajudam você a aprender as regras, como é que você lida com essas características no mundo social, no ambiente social e familiar. E depois, internamente, você vai desenvolvendo esses recursos por si mesmo, através do autodesenvolvimento, do trabalho consigo mesmo. Aqui no plano no nível da sobrevivência, a motivação primária é satisfazer as suas necessidades fisiológicas e nutricionais. Da conformidade, satisfazer sua necessidade de amor e pertencimento. No nível da diferenciação, satisfazer a sua necessidade de respeito e reconhecimento.
No nível da individuação, satisfazer sua necessidade de liberdade e autonomia. No nível da autorrealização, satisfazer sua necessidade de encontrar significado e propósito na vida. No nível da integração, satisfazer a sua necessidade de fazer a diferença no mundo. E, por último, servir, satisfazer a sua necessidade de criar uma vida de serviço aos outros. Perceba que em cada estágio você vai ampliando o seu nível de consciência, você vai integrando novas capacidades, novos conhecimentos, e o seu mindset, a sua visão de mundo também vai expandindo. No nível de sobrevivência, você está preocupado só com a dimensão física da sua vida. Conformidade e diferenciação, o nível emocional. Individuação, nível mental. Autorrealização, integração e servir, nível espiritual. Então, gradativamente, você vai expandindo a sua compreensão de si mesmo e a sua visão de mundo. Aqui, as idades, em média, em que esse desenvolvimento psicológico acontece. Então, sobrevivência, como eu falei, de 0 a 2 anos, conformidade, 3 a 7, diferenciação, 8 a 24, individuação, 25 a 39, autorrealização, 40, integração, 50 a 59 anos e serviço, 60 ou mais. Obviamente que isso é uma média, tá? Existe, obviamente, pessoas, muitas nem chegaram, né? Não chegam no nível de individuação, a gente vai falar sobre isso, e os níveis acima, e você pode ter uma variação de idade em relação a esses diferentes estágios. Interessante que nesses 7 níveis de consciência, você começa a perceber o que acontece dentro do indivíduo em relação à identidade. Então, de 0 a 24, 25 anos, no período em que você desenvolve sobrevivência, conformidade, diferenciação, em que você passa por esses estágios, você está desenvolvendo o que a gente chama de ego ou personalidade. O que é isso? Você está criando uma imagem, uma referência interna de como você quer ser visto pelo outro e como é que você quer se relacionar com as pessoas à sua volta. E você tenta criar o melhor modelo que vai te ajudar a satisfazer suas necessidades de sobrevivência, relacionamento e autoestima. Então, o nosso ego, ele não é quem nós realmente somos. O ego é uma construção mental, psicológica, uma construção de muitos anos que ajuda você a lidar com questões de sobrevivência, relacionamento e autoestima. Então, o ego não é quem você é. O ego é uma ajuda interna, né? Uma referência interna que você usa para lidar com os desafios do dia a dia. Na parte superior 5, 6 e 7, autorrealização, integração e servir, o Richard chamou dos estágios de emergência da alma ou consciência. Eu não gosto muito de usar a palavra alma, porque tem pessoas que trazem para uma conotação religiosa. Eu prefiro mais uma palavra neutra, consciência ou essência. Ela é a alma ou essência ou consciência é quem você realmente é a sua essência. Ela não é uma construção. A alma ou consciência, ela não é influenciada pela sua história pessoal, mas você só consegue se conectar com ela a partir do nível de individuação. Então, o estágio de individuação, ele é muito importante porque é a partir dele que você consegue se conectar com a dimensão mais alta dentro de você, com o nível mais profundo. Então, o nível 4 de individuação é onde você tem a oportunidade de conectar quem você parecia ser, né, o ego, com a sua essência real, né, que é a consciência ou essência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Tá? De 0 a 2 anos, então, o foco é sobrevivência. O foco aqui é permanecer vivo, satisfazendo as suas necessidades fisiológicas e nutricionais. Então, o primeiro desafio do desenvolvimento psicológico, sobrevivência. 0 a 2 anos, permanecer vivo é o foco. Nesse estágio, tudo que a criança faz, todo o desenvolvimento dela está ligado a satisfazer necessidades fisiológicas e nutricionais. Se a criança recebe tudo que ela precisa nesse período, ela não é sobrecarregada de crenças e medos ligados à sobrevivência. Mas se ela não recebe os cuidados que ela precisa, se a mãe não é muito atenta ou não tem muita maturidade para lidar com a criança, se a mãe fica doente ou se a mãe tem depressão pós-parto, por exemplo, isso pode gerar
um reflexo indesejado que a gente chama de crença limitante. Então, se a criança não recebe o apoio que ela realmente precisa, dentro dela vai sendo gerada essa crença de eu não tenho o suficiente. Como eu falei, mais tarde na vida adulta, isso pode gerar, por exemplo, um comportamento de insegurança muito grande em relação a dinheiro e saúde. A gente vai ver isso mais tarde nos próximos slides. No nível 2, conformidade. O foco é infância de 3 a 7 anos. O foco é manter-se seguro, satisfazendo as necessidades de amor e pertencimento. Como é que a criança ganha essa segurança? Ela entende que a vida dentro da família, dentro da escola, tem regras, e ela descobre que quando ela segue essas regras, ela é apoiada, ela é elogiada. E quando ela não segue essas regras, ela é punida ou ela é ignorada. Se isso se repete muito na vida dessa criança, quer dizer, se ela é muito criticada ou punida por não seguir regras, ela pode criar uma crença limitante, a gente já chama de eu não sou amado o suficiente. Essa crença, obviamente, ela vai sendo reforçada a partir de cada insatisfação, né, de cada situação em que a criança não se sente satisfeita nesse nível de consciência, tá? Que é relacionamento. Então, se ela tem dificuldade de se relacionar, se ela tem dificuldade de ser aceita pelos pais, pelos colegas na escola, ela começa a criar, reforçar essa crença, eu não sou amada o suficiente. Isso vai ter consequências mais tarde, a gente vai ver também esse fator. O terceiro nível, diferenciação, ele acontece entre 8 e 19 anos. Na verdade, depois precisa mudar, é 24 anos. O foco aqui é diferenciar-se dos outros, é a famosa adolescência. Nessa idade, que o adolescente mais quer é se diferenciar dos pais, né, da família. Ele quer ser ele mesmo. E aí ele se conecta com pessoas da idade dele, que têm valores ou regras de convivência semelhantes para formar uma comunidade. E o que ele busca muito é ser reconhecido por esse grupo. Então, acho que todo mundo lembra aquele período na escola em que um queria tirar nota 10 em ciência, né, ser o mais reconhecido em termos intelectuais, conhecimento. Outro queria ser mais reconhecido por as qualidades esportivas, né, de ser muito bom em esporte. Outros queriam ser mais reconhecidos por serem bons paqueradores. E outros queriam ser reconhecidos por serem os piores da classe, né? O pessoal do fundão, né, como a gente chamava. Então, de qualquer forma, que o jovem dessa idade mais quer se diferenciar, ele está buscando ser ele mesmo, mas ainda de uma forma bastante crua. Se ele recebe apoio para se diferenciar, ele basicamente não tem dificuldades de passar por esse estágio sem carregar medos ou crenças limitantes. Mas se o ambiente não é propício para ele viver essa experiência de diferenciação, ele pode criar, né, e reforçar a crença eu não sou bom o suficiente, ou eu não sou o suficiente, ou na área do trabalho eu não sou competente o suficiente. Né? Isso gera uma insegurança muito grande. Eu trabalho muito na área profissional, né, com líderes, gestores, e muitos deles têm esse sentimento. Por mais que eu faça, por mais resultados que eu atinja dentro da organização, eu não me sinto completo, eu não me sinto realizado. Parece que falta alguma coisa. E quando eu trabalho com eles, essa crença, a maioria deles diz, é isso mesmo. Acabamos de descobrir qual é essa falta, qual é esse vazio. Né? E eu não sinto que eu sou o suficiente. Mas isso não tem relação com o trabalho, justamente tem a ver com experiências de 8 a 20 anos em que o jovem não teve a oportunidade de se diferenciar. E por último, individuação, né? Acontece geralmente entre 20 e 39 anos de idade. O foco aqui é se libertar dos seus medos para se tornar autêntico. O que você está buscando nessa idade é ser você mesmo, né? É definir suas próprias crenças, seus próprios valores, ser autêntico, né? Pensar por si mesmo, ser capaz de ter uma conversa e não necessariamente concordar com as pessoas que estão à sua volta. Você está buscando satisfazer a sua necessidade de liberdade e autonomia, a busca da liberdade e autonomia. Um dado interessante aqui é que até o estágio anterior de diferenciação, as coisas aconteciam de uma forma natural. Então, né, você de 0 a 2 vivia o período de sobrevivência, depois conformidade, diferenciação. O último estágio, individuação,
É uma escolha. Ninguém pode forçar você a se individuar. É uma escolha. E, infelizmente, a maioria das pessoas fazem essa escolha, como a gente fala, na marra, né? A maioria das pessoas passa pelo processo de individuação durante ou após uma crise. Pode ser uma crise financeira, perdas materiais, pode ser uma crise num relacionamento, né? Terminar um relacionamento importante, terminar um casamento, ser despedido no auge da carreira, né? O cara chegou numa posição de gerência, diretoria, está super satisfeito e de uma hora para outra ele perde o cargo, né? E fica sem chão, se perguntando o que aconteceu. Também pode acontecer devido a uma doença ou uma depressão, falta de sentido na vida. Então, vários fatores podem ajudar a pessoa, né, a começar a caminhar pelo processo de individuação. O Jung deu esse nome a esse estágio porque significa que a pessoa está buscando ser um indivíduo, quer dizer, está buscando ser ela mesma, diferente, né, das pessoas do grupo. Ela quer se individuar, ela quer se tornar ela mesma. Mas isso tem um preço, né? O preço da individuação é que nem sempre as pessoas aceitam a sua nova identidade. Por isso que eu estou dizendo, muitas pessoas embarcam no processo de individuação, geralmente devido a uma crise, não por uma escolha pessoal. Geralmente, as pessoas que buscam individuação ou começam a fazer um processo terapêutico de coaching ou vão buscar um processo terapêutico de coaching de ajuda para você entender o que está acontecendo comigo, né? Porque é um período muito confuso. A individuação é um processo de altos e baixos. A gente falou um pouquinho isso na semana passada, quando a gente falou sobre o gerenciamento da transição. Então, a individuação é um processo de transição muito profundo, em que você está revisitando as suas crenças, você está revisitando seus valores, você está revisitando as suas prioridades, você está revisitando os seus relacionamentos, checando que pessoas e grupos ainda fazem sentido, né? Diante das tuas reflexões, da sua nova identidade e assim por diante. É um período muito importante, difícil, mas talvez é o período mais importante da sua vida, porque aqui você começa a se conectar com a sua essência, com sua alma. Você começa a descobrir quem você realmente é. O Jung dizia que a primeira metade da vida, que são os 3 estágios anteriores, você vive para ser um sucesso para os outros. Você vive para ser aceito e agradar os outros, a sociedade, a família. E que a segunda metade da vida, se você conseguir passar pelo processo de individuação, é realmente o período em que você começa a viver a partir de você, buscando as suas referências e buscando ser um sucesso aos seus olhos. Essa transição é muito importante. E aqui o Barrett, ele fala de uma forma mais enfática por que a individuação é tão importante na nossa vida. Ele fala, se você não for capaz de ir além do estágio de diferenciação, que é o nível 3, você sempre irá apoiar o interesse próprio. Você nunca vai conseguir se conectar com o outro de uma forma verdadeira. Você vai estar sempre se relacionando com os outros com base num sentimento de escassez. Você sempre vai se relacionar com o outro com um sentimento de falta, seja num relacionamento afetivo, seja numa relação profissional, sempre a sensação de que você é dependente da outra pessoa ou você é dependente da empresa em que você trabalha. Essas pessoas, por exemplo, têm um medo muito grande de perder um relacionamento ou de ser despedido da empresa. Por quê? Elas ainda geram uma relação de dependência tanto com essa pessoa quanto com essa organização. Elas acreditam que elas não vão conseguir sobreviver, elas não vão conseguir ter uma boa vida se elas perderem aquele emprego ou aquele relacionamento. Esse, então, é um sinal de que a pessoa ainda não viveu o processo de individuação. E nós apenas conseguimos apoiar o bem comum se formos capazes de ir além do estágio de desenvolvimento da individuação. Então, o foco no bem comum, a conexão verdadeira com o outro, se dá apenas a partir do processo de individuação. Só a partir do processo de individuação é que você se conecta com os outros já se sentindo pleno. Então, você entra num relacionamento ou você entra numa empresa não a partir de uma relação de dependência, mas a partir de uma relação de interdependência, uma troca. E se aquele relacionamento termina, eu não me sinto desamparado.
Eu sinto que naturalmente aquela relação terminou porque o tempo dela tinha que terminar. Eu não vivo uma crise por viver esse término no relacionamento ou término do emprego se eu já vivi o processo de individuação. Então, vocês percebam qual a importância, né? Quão importante é viver esse processo de individuação. Ele torna você livre para fazer escolhas alinhadas com seus valores e livre também para estar em relacionamentos de crescimento e não relacionamentos de dependência, ok? Estamos falando de algo muito profundo, muito importante, mas que muitas pessoas não sabem que existe essa possibilidade de viver e se relacionar a partir da abundância e não a partir da escassez, a partir da confiança e não a partir do medo. E nesse momento de crise que a gente está vivendo, as pessoas que ainda não viveram o processo de individuação estão sofrendo muito, porque elas acreditam que se elas perderem, né, relacionamentos, emprego, trabalho, a vida delas vai entrar em crise, elas vão sofrer muito. E não precisaria ser assim. Uma vez que você tenha mais recursos internos a partir do processo de individuação, você tem acesso a recursos que te permitem a lidar com qualquer situação sem se tornar reativo. Esse é o nosso tema de hoje, domínio pessoal. A capacidade de lidar com qualquer situação sem se tornar reativo, a partir da autoconfiança e não a partir do medo. Então, esse é o foco do nosso trabalho hoje. Viver o processo de individuação para você ter recursos internos, para você conseguir lidar com qualquer situação de forma proativa, não de forma reativa. Não como vítima, mas como protagonista. Então, esse não é qualquer assunto, né? É o assunto. Por isso que eu escolhi esse tema dentro desse desafio que a gente está vivendo coletivo, né? Para que mais pessoas saibam da importância de desenvolver, né, de investir no processo de individuação e entender como fazer isso através do domínio pessoal. Então, o que impede a individuação são as 3 crenças que a gente vai desenvolvendo e reforçando nos primeiros 20, 25 anos de vida. Eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente, e eu não sou o suficiente. Essas são as crenças de escassez material e emocional. Eu diria que a maioria das pessoas estão presas nessas 3 crenças. Pelo menos 80% das pessoas não conseguem avançar na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque elas não sabem como vencer essas 3 crenças. Na verdade, a maioria nem sabe que está identificado com essas 3 crenças. A maioria das pessoas estão identificadas de forma não consciente com essas 3 crenças. A única coisa que elas percebem são os sintomas, que são as inseguranças. Por que eu sou inseguro num relacionamento afetivo? Por que eu sou inseguro em relação a dinheiro? Por que eu sou inseguro em relação à minha capacidade profissional? Esses são os sintomas. A causa está aqui. São os 3 medos. Eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente e eu não sou o suficiente. Então, o trabalho do domínio pessoal, primeiro, é identificar as crenças, né, que tem mais influência sobre a forma como você pensa e age, e também como você pode ir além dessas crenças. Como é que você pode desafiar essas crenças e perceber que elas não são reais, elas não são verdadeiras, de acordo com a pessoa que você é hoje. Talvez tenha feito sentido quando você tinha de 0 a 2 anos, 2 a 8, ou 8 a 25. Talvez tenha feito sentido naquela época, mas hoje, com os recursos que você tem como adulto, essas crenças já não fazem mais sentido. Mas você precisa atualizar o teu modelo mental para se dar conta disso. Uma das consequências de você não viver o processo de individuação devido àquelas 3 crenças é que você cria muita entropia pessoal. Entropia pessoal é a quantidade de valores potencialmente limitantes que influenciam os seus comportamentos. Por exemplo, culpar os outros, centralizar decisão, buscar poder dentro de uma organização, competir com as outras pessoas, agir de forma arrogante, ser muito exigente em relação a si mesmo ou aos outros, manipular os outros para obter aquilo que você precisa e muito mais. Então, a falta de individuação gera comportamentos alinhados com valores potencialmente limitantes. Uma pequena lista está aqui, mas a lista é bem maior. Isso dentro de empresas tem um custo altíssimo, principalmente quando os líderes, né, eles carregam esses valores potencialmente limitantes, eles criam uma cultura, um ambiente de trabalho permeado por esses valores limitantes.
E aí vocês devem imaginar qual é o impacto que isso tem sobre os relacionamentos entre as pessoas, né? Gera muito medo, muita desconfiança, e como é que a produtividade, o desempenho das pessoas cai quando o ambiente de trabalho está dominado por esses valores alimentados por medos, por sentimentos de escassez que esses líderes carregam. Então, um trabalho muito importante que eu faço dentro de empresa é mapear a cultura da empresa para perceber quantos desses valores limitantes fazem parte daquela organização. E como é que os líderes que apoiam esses valores, muitas vezes sem ter consciência disso, quais são as mudanças que os líderes precisam fazer para modificar a cultura e tornar uma cultura saudável, uma cultura alinhada. Esse é um tema para um próximo webinar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo webinar. Aqui tem uma afirmação do Richard que é muito importante. Escreveu no último livro dele, que é A Nova Psicologia do Bem-Estar Humano. É o último livro dele. Eu ajudei a traduzir. E essa frase está nesse livro. Eu escolhi ela porque ela é muito importante. A incapacidade em dominar os estados egóicos de desenvolvimento, que são os 3 primeiros, tá? Sobrevivência, conformidade e diferenciação, resultam em desordens mentais e físicas quando você alcança os estágios de ativação da alma. Vou tentar traduzir, tá? É uma frase complexa, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que as necessidades que não foram atendidas nos primeiros anos de vida, elas deixam como marca aquelas 3 crenças. Eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente e eu não sou o suficiente. Quando essas crenças são repetidas milhares de vezes na sua vida, elas geram um bloqueio energético, uma contração energética. E essa contração energética vai afetar o sistema físico, mental e emocional. E aí você começa a ter sintomas, enxaqueca, dor de cabeça, né? Problema de estômago, irritação, síndrome de pânico, depressão. Então, muitas das doenças que as pessoas buscam tratar só de forma somática, elas são criadas energeticamente nos primeiros anos a partir das necessidades que a criança e o adolescente têm e que não foram atendidas. Nesse livro, A Nova Psicologia do Bem-Estar Humano, o Richard mostra, né, dentro dos 7 níveis de consciência, quais são as doenças mais comuns em cada um dos estágios de consciência. E mostra claramente como a dimensão física, emocional, mental e espiritual do ser humano está totalmente entrelaçada. Não tem como você separar essas dimensões. Agora, como desenvolver a individuação, né? A individuação é o processo interno que gera segurança, autoconfiança, sentimento de bem-estar, né? De independência primeiro e depois interdependência com outras pessoas e grupos. Como é que eu posso desenvolver a individuação? E eu falei que, em parte, a individuação ela é influenciada e sustentada pelas crises naturais que a gente vive na nossa vida, principalmente na meia-idade, né? 25 a 40 anos. Esse é um período muito desafiador, por quê? Porque várias das escolhas que você fez na sua vida, as mais importantes, escolha profissional, carreira profissional, escolha de casamento e relacionamento, geralmente foi feita antes de você viver o processo de individuação. Lembra, Jung falava assim, a primeira metade da vida você está tentando ser um sucesso aos olhos dos outros. Então, muitas vezes, nem sempre, tá? Mas muitas vezes, você faz uma escolha profissional, um estilo de vida, você casa ou tem um relacionamento com uma pessoa, antes de você saber quem você realmente é. Você ainda está no nível que a gente chama do ego, né? É o ego escolhendo, né, esses caminhos, né? Sejam eles profissionais, afetivos, estilo de vida, amizade. E aí o que acontece? Quando você chega na meia-idade, você às vezes tem um choque. Você se dá conta que as escolhas que você fez não estão alinhadas com a dimensão real da sua identidade, não estão alinhadas com a sua alma, não estão alinhadas com o seu propósito de vida, não estão alinhadas com seus verdadeiros valores. E isso gera uma crise, mas é uma crise que precisa ser vivida, é uma crise muito profunda e ela precisa ser vivida. É nessa crise da meia-idade, incentivado pelo processo de individuação, é que você realmente começa a descobrir quem é você, o que é mais importante para você, quais são as suas prioridades reais, quais são os seus valores, qual é o seu propósito,
e o que você veio fazer aqui nesse planeta. O que você veio fazer aqui? Qual é a sua contribuição a tudo aquilo que está acontecendo no mundo? Eu já comentei isso num webinar anterior, que eu acho que esse momento do coronavírus, em parte, é uma oportunidade para aqueles que ainda não fizeram o processo de individuação de fazer agora. Por quê? Porque o bicho vai pegar. Você vai viver, algumas pessoas não, mas outras vão viver muitas perdas. Relacionamentos que vão terminar, ou relacionamentos que vão passar por uma crise para poderem realmente funcionar, relacionamentos que vão terminar porque vai ficar claro que realmente não fazia mais sentido aquelas pessoas estarem juntas, trabalhos, caminhos profissionais que a pessoa vai se dar conta, mas por que eu estou lutando tanto, né? Por que eu estou fazendo tanto esforço para permanecer nessa empresa, nessa organização? E outras que vão ser dispensadas, porque, obviamente, a gente vai viver temporariamente, eu acredito, uma queda significativa em termos econômicos, e as empresas vão ter que fazer ajustes, né? Esse ajuste vai passar por demissões. Então, quem viver experiência de demissão também, eu sei que tem a parte, obviamente, de sobrevivência, que vai ter que ser trabalhada num primeiro momento, mas a segunda questão é o que eu quero construir profissionalmente. Será que o meu caminho profissional, onde eu estava caminhando, era aquele realmente? Ou como eu fiz isso desde os 15, 20 anos, eu nunca parei para pensar, né? O que eu realmente quero realizar? Qual é a minha vocação? Quais são os meus talentos? O que me dá realmente alegria, né? Que trabalho, que profissão, que trabalho, que carreira me dá alegria? Que é natural para mim? Que eu faço sem esforço? Essa é uma grande dica, tá? Um trabalho que está alinhado com você, com o seu propósito, é um trabalho sem esforço. Você pode dedicar muitas horas para ele, mas você faz sem sentir que aquilo é um peso. Então, se o trabalho está sendo um peso para você, se um determinado relacionamento está sendo um peso para você, se pergunte nesse momento. Será que não chegou a hora de confrontar isso, né, e tornar a vida mais leve e fazer as despedidas que precisam ser feitas ou as revisões que precisam ser feitas? Então, chegamos num momento muito importante aí, em termos coletivos, mas para muitas pessoas é a oportunidade de você aceitar o convite e viver o processo de individuação de uma forma profunda. Eu sei que alguns já tentaram fazer, mas fizeram meia boca, tá? Foram um pouquinho e voltaram. Eu sei, eu também já fiz isso. Eu já vivi o processo de individuação umas 20, 30 vezes. E dá medo mesmo. Dá medo, a gente vai, começa a caminhar, vai se tornando mais verdadeiro, daqui a pouco você fala assim, nossa, acho que eu vou ficar sozinho, não vai conseguir, ninguém vai ficar perto de mim. Estou ficando tão verdadeiro, né, que nem minha mulher, nem meus filhos, nem meu cachorro quer mais a minha companhia. Né? Mas é só um medo, né? Depois você percebe que não é isso. Então, se você já tentou fazer o processo de individuação e voltou atrás, porque é um processo difícil, eu diria que esse é um grande momento, né? E para quem nunca nem tentou, eu diria assim, meu amigo, chegou a hora, vamos dar o salto, né? Vamos criar uma vida de verdade, né? Não vamos criar uma vida meia boca. O que eu vejo em termos de insatisfação na vida da maioria das pessoas é que elas criaram uma vida meia boca, né? E eu já vivi essa experiência e ela é muito desagradável, muito desagradável. Dá uma sensação, né, de que você não deveria estar lá, né? Você não deveria estar vivendo aquilo, mas você está. Você está numa situação que você mesmo construiu. Bem, vamos para os próximos passos. Vamos falar do domínio pessoal, que é o processo que ajuda você a desenvolver a individuação. E aí, o que é o domínio pessoal? É a capacidade de gerenciar com sucesso as suas necessidades básicas. Você saber lidar de forma proativa, não reativa, de forma proativa com sobrevivência, relacionamento e autoestima. Você tem domínio, então você tem as capacidades, a competência e o modelo mental adequado para saber lidar com sobrevivência, relacionamento e autoestima. Como é que você faz isso? Indo além dos medos e das crenças limitantes dos 3 primeiros estágios de consciência. Repetindo, eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente e eu não sou o suficiente. Quais são os benefícios do domínio pessoal? Permite você se tornar viável e independente em seu contexto de vida. Então, você é capaz de ficar de pé sozinho. Se todo mundo disser assim, Renato Stefani, eu não aguento mais você, eu vou embora. Renato Stefani, como ele já fez o processo de individuação, ele fala assim, ok, tudo bem, obrigado. Né, Renato?
Independente significa o mundo pode cair à sua volta, como ele está caindo, e você é capaz de ficar de pé. Né? Esse é o teste que mostra que você desenvolveu uma capacidade de independência. Você sabe lidar com as situações. Isso não significa egoísmo, tá? São coisas diferentes. Independência. Eu tenho recursos internos para lidar com qualquer situação. Óbvio que isso a gente não desenvolve da noite para o dia. Isso é um processo, né? E gradativamente você vai descobrindo quais são as suas dificuldades, inseguranças e vai encarando elas, né? Uma de cada vez, um passo de cada vez. Um outro benefício do domínio pessoal é que ele permite expressar quem você é, a sua autenticidade. Você só consegue ser autêntico se você já se tornou independente. Se você ainda é dependente de uma pessoa, de um grupo ou de uma organização, você não consegue ser autêntico. E esse é um preço que muitas pessoas pagam. Talvez é a maior dor da alma, se a gente falar do nível mais profundo, né? A maior dor da alma é não poder ser autêntico, é ser codependente. Né? Codependente é quando você estabelece relações de dependência com outras pessoas. A grande batalha na minha vida foi com a codependência. Eu estabeleci com várias pessoas. E foi difícil, não foi fácil, né? Eu tive que olhar todas as codependências, né? O quanto eu tentava agradar outras pessoas, o quanto eu tentava ser legal com as outras pessoas, o quanto eu tentava ser legal até com gente que eu não gostava, apenas para ser gostado por essas pessoas. E até um dia caiu a ficha, eu falei assim, mas por que eu estou fazendo isso? E aí eu descobri que eu não precisava mais fazer isso. Mas levou um bom tempo. Então, durante o domínio pessoal, quem desenvolve domínio pessoal, você tem a capacidade de expressar quem você é, autenticidade, expressar seus valores, o que é importante para você, a sua visão de mundo. Isso não significa que você não seja capaz de ouvir outras pessoas e outras visões de mundo. Pelo contrário, como você reconhece a sua visão de mundo, você também valoriza a visão de mundo das outras pessoas. Mas você não perde de vista aquilo que é importante para você. E prepara você para o quinto estágio de desenvolvimento psicológico, que é a autorrealização. Todo mundo quer se autorrealizar, né? Nossa, o que eu mais quero é me autorrealizar. Ok, mas tem um preço. E o preço é individuação. Você topa? Você não vai conseguir se autorrealizar enquanto você não conseguir se individuar. Isso é uma fantasia. Muita gente, hoje em dia, com programas de autoajuda, autoconhecimento, infelizmente, muito superficiais, vendendo a autorrealização fácil, sem esforço e sem dor. Não existe isso. Posso dizer para você isso claramente. Eu trabalho há 40 anos com processo de desenvolvimento humano e posso dizer para você que isso não existe. Se alguém estiver vendendo isso para você, está te enganando. Mas não precisa ser muito difícil. O processo de individuação, se ele for bem conduzido, é um processo desafiador, mas ele não precisa ser extremamente difícil, doloroso, né? Você não precisa carregar uma cruz, não é nada disso. O que você precisa fazer é ser honesto e perceber o que é seu e o que não é seu. Quais são as suas crenças e valores e quais são as crenças e valores de outras pessoas. O que é importante para você e o que não é importante para você. Eu vejo hoje em dia que como as pessoas estão vivendo dentro de casa, né? Marido, filhos, uma das dificuldades é essa, né? Todo mundo faz um esforço para querer e pensar a mesma coisa. Mas não é assim, nós somos diferentes. A grande questão é como deixar claro as diferenças e como negociar as diferenças. E não, né, tentar fazer de conta que todo mundo pensa igual e sente igual. Não é verdade. Isso, em nenhum grupo isso é verdade. Numa família, grupo de amigos, uma empresa ainda mais, as pessoas têm pontos de vista diferentes. Uma não é melhor ou pior que a outra. A questão é como reconhecer as crenças, os valores diferentes que existem no grupo, né? Valorizar, respeitar e negociar a cada situação. Como é que a gente vai lidar com a situação de acordo com as crenças e valores diferentes que existem dentro do grupo. Isso só é possível se as pessoas já viveram ou estão vivendo um processo de individuação. Porque se elas não viveram, elas se tornam codependentes. E aí elas aceitam a verdade ou o ponto de vista do outro. Mas por trás ficam ressentidas. Né? Aí gera o ressentimento. Eu faço de conta que eu estou te apoiando, que eu acredito no que você está falando, mas por trás eu não acredito
mas não falo, mas fico ressentido com você. E aí no final do dia eu explodo, fico com raiva, não sei por quê. Ressentimento que vai se somando gera uma explosão emocional bastante forte, que não é necessária, né? Estou falando um pouquinho também do momento atual, do que eu estou ouvindo, né? Dos desafios que as pessoas estão vivendo dentro de casa, com o marido, filho, cachorro, às vezes pai, mãe também, e é inevitável a gente lidar com crenças, né? O ponto de vista que as pessoas têm sobre diferentes assuntos. Quais são os pressupostos do domínio pessoal? Tudo o que a gente faz para satisfazer algum tipo de necessidade, seja ela física, emocional, mental ou espiritual. Então, esteja você consciente ou não, tudo o que você faz é para satisfazer algum tipo de necessidade. Por isso que um exercício muito interessante é você começar a conectar o que você tem vontade de fazer ou quer fazer com a necessidade que está por trás daquela ação. Ter mais consciência das suas necessidades, eu diria que é um bom exercício nesse momento. Além disso, para desenvolver o domínio pessoal, é preciso responsabilizar-se por toda emoção, sentimento ou pensamento. Libertar-se da posição de vítima. Vou dar um exemplo. Uma pessoa perto de mim, a minha esposa, que está aqui atrás do computador, tá? Ela faz um comentário, aí eu fico com raiva. Aí eu falo com ela, fiquei com raiva porque você falou aquilo. Não é verdade, né? Quando eu olho mais profundamente, eu fiquei com raiva porque eu julguei a minha esposa em relação ao que ela fez. Né? Por exemplo, ela fez um comentário superficial, ou ela não pensou para falar. Então, a importância de você perceber que tudo que você sente, as emoções que você tem estão relacionadas ao que você pensa sobre a pessoa ou situação. Está ligado aos seus julgamentos. Então, toda emoção, todo sentimento nasce de um pensamento, especialmente um pensamento que julga. Se você ganhar consciência disso, você está se responsabilizando, né, pelas reações que você tem, e aí você consegue se libertar da posição de vítima. Você não cai na armadilha da vítima. E você achar que alguém ou uma situação faz você se sentir menos ou mais, ou desrespeitado, ou não valorizado, ou não reconhecido. Perceba que isso não existe. É você mesmo que se sente assim. É você mesmo que pensa isso. Vou aprofundar esse tema porque ele é muito importante, um exercício, tá? E reconhecer que o que você acredita que está acontecendo pode não ser o que está acontecendo. A nossa mente, ela tenta interpretar tudo que está acontecendo à nossa volta. Nossa mente é feita de pensamentos. Da onde vêm esses pensamentos? Dos condicionamentos do passado. Tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, tudo que eu ouvi dos meus pais, dos meus professores, né, das leituras que eu fiz, dos programas de televisão que eu vi. Se eu somar tudo isso, vai gerar essa mente cheia de pensamentos, e cada pensamento ele interpreta a realidade, tá? Então, pensamento é interpretação, né? Ela é uma energia que busca interpretar o que está acontecendo, não é a realidade. Então, a gente deveria olhar os pensamentos como um mecanismo auxiliar tentando ajudar você a entender o que está acontecendo. Mas se você for bem honesto e conhecer melhor a sua mente, principalmente se você pratica meditação, você vai descobrir que a maioria dos pensamentos não são confiáveis. Eles distorcem a realidade mais do que iluminam a realidade. Especialmente quando o pensamento ele vem de um julgamento. O julgamento ele distorce a percepção que você tem sobre uma pessoa ou uma situação. E talvez o ponto mais importante do nosso curso é entender que para que as suas necessidades possam ser atendidas, você precisa aprender a responder, não a reagir. Então, quando você se coloca como vítima de uma situação, você reage. E quando você reage a uma situação, você tem menos chance de ser atendido naquilo que você está precisando, tá? Então, quanto mais reativo você se torna, menos você consegue satisfazer as necessidades que você quer preencher. E aí, a metodologia que o Richard Barrett construiu para desenvolver o domínio pessoal tem vários passos. O primeiro deles é liberar as emoções. O segundo dele, ativar o seu observador interno. Então, ser capaz de olhar o seu mundo interno de forma objetiva.
Terceiro, identificar os seus sentimentos, o que você sente em determinada situação. Quarto deles, identificar os seus pensamentos, o que você pensa numa situação de estresse, desafio ou conflito que você está vivendo. Quinto estágio, domínio pessoal, identificar os seus medos, quais os medos que você tem nessa situação desafiadora que você está vivendo. Identificar suas necessidades, quais são as necessidades que você tem. Identificar suas crenças e questionar suas crenças. Eu vou fazer rapidamente no exercício esses passos. E se tiver uma outra pessoa envolvida nesse conflito ou dificuldade, quais são as necessidades da outra pessoa, o que essa pessoa precisa nessa situação que você está vivendo com ela, comunicar as suas necessidades para ela e criar um diálogo em que você possa encontrar uma solução junto com essa que atenda tanto às necessidades dela quanto às suas necessidades. Então, esse é um processo, é uma metodologia. Quanto mais você pratica, mais êxito você tem. Então, durante essa semana, eu vou mandar para vocês os passos escritos. Tem um artigo que fala claramente desses passos. E aí eu queria fazer o exercício com uma pessoa que tenha se candidatado. Renato, alguém se candidatou? Sim, querido, a Rosana, logo no começo. Ô, Rosana, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos, né? Sair da casinha de uma vez. Vamos sair da casinha de uma vez. Maravilha, isso mesmo. Nesse exercício, Rosana, a gente começa identificando uma situação pessoal ou profissional que está gerando estresse, conflito ou frustração. E aí, para as outras pessoas, eu sugiro que você também escreva num pedaço de papel, no seu caderno, essa situação. É bem objetivo, né? Qual é a situação que está gerando para você conflito, estresse ou frustração? Atuação profissional. É uma situação bem concreta. Na tua profissão, me fala de uma situação que gera estresse ou conflito para você. A dificuldade em liderança. Mas qual é a dificuldade que você tem? De expressar e colocar limites. Colocar limites, dizer sim, dizer não, delimitar. Dificuldade dizer não, né? Então, completa a frase. Agora, a gente já, no teu caso, a gente pode ir direto. A gente vai direto para a crença, tá bom? Se eu disser não ou colocar limites, o que vai acontecer? Pior cenário, Rosana. Seja bem infantil, tá? Não seja adulto. A pior fantasia não vem de você adulto, vem da criança em você. Da criança. É não ser aceita, não ser querida, não ser amada, não ser boa, não estar fazendo certo. E daí vem um monte de crença. Um monte, né? Mas qual que acha mais aqui? Se eu disser não colocar limites, o que vai acontecer? Ser excluída. Ser excluída, isolada, sozinha. Isso, é sim. Então, a gente acabou de identificar uma crença. Aqueles que querem fazer passo a passo, é assim, ó. Você identifica primeiro a situação, depois você percebe o que você sente nessa situação, depois o que você pensa nessa situação e qual é o seu medo. Então, a gente já foi direto para o medo dela e a crença, né? No caso da Rosana, a gente já foi direto no medo. O medo é dizer não. E qual é o medo maior? Ser excluído ou isolado do grupo de pessoas com quem ela convive. Então, a crença basicamente é ou algo que você pensa ou algo que você teme. Se eu disser não colocar limites, vou ser excluído, isolado. Essa é uma crença de codependência, como eu comentei anteriormente. Ela gera uma dependência emocional sua com essas pessoas. Como é que você vai liderar um grupo de pessoas se você depende emocionalmente delas, percebe? Uhum. Você não consegue liderar um grupo de pessoas se você, de alguma maneira, depende emocionalmente delas, se você depende da aceitação delas, que elas gostem de você. Não é possível. Você vai virar um gerente paternalista, mas não um líder. E muitos líderes são gerentes paternalistas. Então, ao se libertar dessa crença, você tem a chance de virar um líder. Porque um líder, ele precisa ser capaz de olhar para o outro de forma objetiva. Precisa ser capaz de olhar para cada pessoa da sua equipe e ver quais são as fortalezas dessa pessoa e quais são as limitações dessa pessoa. Um gerente paternalista, ele não tem essa capacidade. E como ele está preocupado em ser gostado, ele vai gostar de quem gosta dela e não gosta daqueles que não gostam dela. A gente cria o clubinho, conhece o clubinho? Desses eu gosto e desses eu não gosto. Um líder não pode ter essa atitude de separação, de discriminação, né? O líder tem que ser objetivo, ele tem que ver cada pessoa da forma mais isenta possível, até para poder desenvolvê-las de forma correta, né? A tua liderança está contaminada por essa crença. A crença ficou mais forte do que o teu próprio estilo de liderança.
E como é que eu faço? Agora, investigando a crença, claro, não é numa experiência só que você consegue se libertar de uma crença tão profunda, tem um trabalho contínuo. Em algum momento você percebe que essa crença não influencia mais na forma como você lidera. E aí, gradativamente, você pode liderar de forma autêntica. Nível 4. Tá. Esse aqui é o nível 2, relacionamento limitante, tá? Então, se você trabalhar a crença, você pode trabalhar como líder facilitador, nível 4, líder autêntico. Você dá um salto de consciência e aí você ajuda as pessoas da sua equipe a dar um salto de consciência também. Porque quando o líder está num nível de consciência mais baixo, as pessoas que trabalham com ele necessariamente têm que recuperar sua consciência também para poder se conectar com ele, percebe? É a famosa tampa da panela. O líder, ele é a tampa da panela. Se ele está no nível 1, as pessoas têm que se relacionar com ele no nível 1. Se ele está no nível 2, percebe? Quando o líder vai expandindo o seu nível de consciência, ele dá espaço para que as pessoas da sua equipe também façam esse processo. Então, quando você faz o seu processo de crescimento, você está convidando as pessoas da sua equipe a fazerem esse movimento também. Então, você vê como é precioso isso, né? O trabalho de conhecimento não é só para você. Ele vai impactar todas as pessoas que estão à sua volta. Vamos investigar a crença? Vamos. Assim, agora a gente vai para a metodologia. Alguns já conhecem a metodologia ou trabalho da Byron Katie. Quem quiser ler o livro dela, muito bom. Amando a Realidade, está em português. Byron Katie, Amando a Realidade. Tem um site dela também, The Work, o trabalho, onde tem a metodologia e vários vídeos em que você pode aprender um pouco mais sobre como funciona esse trabalho, tá? E aí a primeira pergunta para você, Rosana, se eu disser não e colocar limites, você é excluída e isolada. Isso é uma verdade? Não. Não. É bem claro isso, né? Sim. Não é verdade. Então, quando você olha de frente para a crença de forma racional, de forma objetiva, você vê que essa crença não é verdadeira. Segunda pergunta. Como você reage quando você acredita nesse pensamento? Qual a primeira reação que você tem quando você acredita que se você disser não e colocar limites, você vai ser excluída e isolada? Congela, recolhe. Ou em alguns momentos explode. Você percebe? Você vai para os extremos. As polaridades. Ou primeiro, você contrai tanto, depois você expande de uma vez, percebe? Geladeira, vulcão. E as pessoas à sua volta conhecem esse fenômeno, né? Muito bem. O Marco está falando. O Marco Antônio está dizendo que é verdade, né? Como é que você reage quando você acredita que se é não e colocar limites, você vai ser excluído, isolado? Então você congela, você recolhe, você explode. Como é que fica a relação com essas pessoas quando você acredita nessa crença? É fria ou... É ruim, não é bom, não. Mas veja, se você não pode dizer não e não pode colocar limites, você está fazendo um personagem, certo? Certo. Você não está sendo autêntica. Qual o personagem que você cria nessa hora? O agradador? Isso. Ganhe consciência disso. As suas relações nessa hora, elas são intermediadas pelo papel do agradador. Então, entre você e as outras pessoas, tem um personagem, tem um papel. Esse papel representa quem você é? Não. Esse papel é mais ou menos do que você é, na verdade? Menos. Claro que é menos. Essa é a sua frustração. A sua frustração não é com a sua liderança. A sua frustração é com o papel que você assume quando você está identificado com essa crença. Percebe a diferença? Sim. Quando Sim. você vive essa crença, você afunila, né? Você pega todo o seu potencial e afunila para o agradador. Então agradador, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Aí você fica a menininha boazinha querendo agradar, certo? Certo. Mas isso não é você. Agora imagina você várias horas do seu dia assumindo esse papel. Qual o custo? E o esforço? O esforço é grande, Não é? Sem perceber, você faz um esforço muito grande para entrar nesse molde. Então isso é importante. Não ser autêntico dá muito trabalho. Porque você tem que ficar medindo as palavras, você vai ter que ficar medindo o que você sente, o que você pensa, como é que você vai negociar as relações, como é que você vai tomar decisões. Dá um trabalho enorme. Você chega no final do dia, você está exausta. Mas não é por causa do trabalho.
É por causa do personagem, do estilo liderança, né? Que você assumiu e que não expressa quem você é. Faz sentido isso? Faz. Uhum. Quem você seria, como seria essa situação de liderança se você não pudesse acreditar nessa crença de que você não pode dizer não, colocar limites, senão você vai ser excluído, isolado. Se você não acreditasse nisso e não precisasse usar o filtro, se você não estiver identificado com essa crença, o que sairia normalmente de você? Um peso, né? Eu acho que seria mais tranquilo, mais natural. Natural. Mas você ainda não consegue usar uma palavra que todo mundo usa quando eu pergunto isso. Sabe qual que é? Livre para escolher como você quer se relacionar com elas. Porque enquanto você estiver preso nessa crença, você não é livre, você está presa. Então, E eu não quero me responsabilizar. é liberdade. Talvez você tenha até medo dessa liberdade, né? Você não sabe como é isso. Então, sem essa crença, você pode ser livre para expressar sua liderança da forma que você achar mais adequada para a situação, da forma mais autêntica, de forma livre, sem se preocupar se a outra pessoa acha isso de você ou acha aquilo. Porque tudo o que você acha que os outros acham de você é o que você mesmo acha de você. Quando você pensa que alguém pensa algo sobre você, você está projetando o seu pensamento sobre ela. É você que pensa isso sobre você. Então, a autenticidade tira esse matagal, né? De pensamentos do tipo, o que eles estão pensando de mim? Que gera um estresse danado, né? Passar o dia pensando o que os outros estão pensando de você, né? Se você for adequada naquele e-mail, se você for adequada naquela reunião. Passar o dia assim... Porque eu percebo assim, ó, muitas oportunidades acontecem, as coisas estão acontecendo e eu tô ali pensando ainda o que poderia, como é que eu vou mandar um e-mail? Eu tento agora, antes feito do que perfeito, e mando fazer para exercitar essa liberdade. Essa autenticidade, essa liberdade, isso mesmo. Poder escolher o seu comportamento de acordo com o que a situação quer e não para agradar os outros, percebe? O centro de referência muda. Ao invés de querer agradar e ser aceita pelos outros, o seu centro de referência agora é o que essa situação necessita de mim como líder. É uma pergunta que eu posso me fazer em várias situações, então. Perfeito. O que essa situação tá pedindo para mim. Ótimo. Uhum. E por último, reverta a crença. Se eu disser não e colocar limites, vou ser excluída e isolada. Se eu disser não e colocar limites, vou ser livre. Incluída. Você já pensou nessa possibilidade? De ser aceita e incluída por colocar limites e dizer não? Agora você está pensando nessa possibilidade, percebe? Sim. E talvez o mais importante aqui é, ao dizer não e colocar limites, você vai ser aceita por si mesma. Eu acho que esse é o mais importante. A aceitação. Dizendo não quando for necessário. O que você está fazendo? Um processo de autoaceitação. Você está usando o seu julgamento interno para colocar um limite. A outra pessoa pode até ficar chateada num primeiro momento. Se ela for madura emocionalmente, no final ela concorda que aquele não foi necessário. Percebe? Mas o mais importante é você se aceitar. Quando você diz sim para uma situação em que você quer dizer não, você não está se aceitando. Faz sentido? Faz, totalmente. Ótimo. O que você descobriu nesse exercício? Que eu preciso me aceitar. Que eu preciso dar um sim para mim. Isso mesmo. E dizer sim para você em algumas situações significa dizer não. Algumas situações, dizer sim para você e até às vezes dizer sim para o outro é dizer não. Você precisa exercitar o não com sabedoria. Tem um colega meu que ele escreveu um livro que chama Como Chegar ao Não Construtivo ou Positivo, William Ury. Você pode construir esse não de uma forma muito bacana. Né? Qual é o sim que eu quero dar? Para você dizer sim para uma situação, você vai dizer não para outras. Quando você escolheu o Marco para namorar e casar, você não disse não para muitos pretendentes? Então, qualquer situação em que você vai dizer sim, você vai dizer não para tudo aquilo que não apoia, aquilo que você acredita que é o mais certo. Então, de alguma forma, a gente está sempre escolhendo e sempre dizendo não para alguma coisa. Não tem como evitar isso. O não faz parte da vida, das escolhas que a gente faz. E a questão é você ter clareza, sabedoria
para dizer sim para aquilo que é importante para você e não para aquilo que não é importante. Ok? Ok, perfeito. Obrigada. É isso. Aproveite e coloque em prática, tá? Colocarei. Prazer falar com você. Obrigada. Tchau, querida. Renata, as perguntas? O Ricardo falou o seguinte: apesar da crise coletiva, esse é o momento de uma mudança grande de trajetória profissional, casamento, etc. É um salto de fé? Esse é um momento de reavaliação, esse é um momento de reflexão, esse é um momento de conversas francas para entender onde é que está como estão os nossos relacionamentos, né? Sejam de afetivos, de amizade, de trabalho, para perceber quais as mudanças que precisam acontecer para que esses relacionamentos sejam mais verdadeiros, autênticos e produtivos. E também mais agradáveis, mais gostosos, né? No trabalho, obviamente, o foco é eficiência, produtividade. Nas relações pessoais é relação de conexão, né? De se sentir bem com a pessoa. E às vezes nesse momento são necessárias algumas conversas mais profundas, algumas conversas difíceis, né? Mas com muito respeito de ambas as partes para entender onde é que cada um está. Por quê? Porque o processo de evolução das pessoas é diferente. Ritmo, velocidade e direção. Então, cada pessoa está crescendo, está evoluindo, mas nem sempre na mesma velocidade e nem sempre com a mesma direção. Então, um casal pode, durante muito tempo junto, né, andando na mesma direção, na mesma velocidade, de repente, você começa a perceber que eles estão começando a se desconectar. E aí a questão é, por que estamos desconectados? O que aconteceu? Por que alguns assuntos são muito mais importantes para você e já não são mais para mim? Por que eu quero mudar, eu quero viver no campo e você quer viver na cidade? O que está acontecendo? Então, essas diferenças, elas são normais no processo de evolução. A questão é que elas precisam ser conversadas para ver se a relação consegue incluir as diferenças ou se ela não consegue mais incluir essas diferenças. Em relação a uma organização, é a mesma coisa. Né? Cada funcionário, cada líder está evoluindo do seu jeito. Mas chega um momento que você começa a perceber que você está batendo num limite, numa parede. E aí você tem que se perguntar, o que está acontecendo? Sou eu que não sirvo mais para essa empresa ou essa empresa não serve mais para mim? Ou eu tenho que buscar uma nova oportunidade dentro dessa mesma empresa? Ou preciso buscar uma nova oportunidade fora dessa empresa? Qual é o movimento? Então, fazendo perguntas, né, nesse nível, você começa a escavar e gradualmente respostas começam a chegar. Fazer boas perguntas nesse momento é fundamental. E troca, né? Estar perto de pessoas que estão vivendo algo semelhante a você, eu dei essa dica no último webinar, estar perto de pessoas que estão vivendo um momento semelhante para você trocar experiências, trocar perguntas, né? Trocar respostas, né? E ver qual é a dinâmica desse momento. Eu diria que é um momento de se relocalizar e para alguns é se reinventar mesmo, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Tem uma segunda pergunta da Karina, muito interessante. Como podemos identificar qual é o nosso propósito, quando ainda não está claro? Eu gosto do que faço no meu trabalho, porém ainda estou na crença de que não tenho dinheiro suficiente e quero fazer algo maior pela sociedade, mas não sei o quê. A minha sugestão é invista completamente no processo de individuação, porque durante o processo de individuação acontecem duas coisas. Você se liberta do medo, e um dos medos é o medo de não ter o suficiente, e o segundo é que você começa a se conectar com o seu propósito e com seus valores mais importantes. Então, invista no processo de individuação, invista no seu autoconhecimento, realmente escave mais, busque a sua verdade e começa pelo trabalho com as crenças limitantes, o trabalho com os medos. Esse medo relacionado a dinheiro é o primeiro desafio para você, Karina. Você precisa se libertar desse medo, entender que ainda está ligado a alguma experiência de escassez que você viveu lá no passado, seja escassez material ou uma escassez emocional, de não ter recebido afeto ou apoio suficiente dos seus pais. Essas são as perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta direta, para aproveitar esse último minuto. A dúvida que eu tenho, eu venho estudando também a comunicação não violenta, que é um exercício bacana também de você observar seus sentimentos, pensamentos. Recentemente eu fiz um curso de mindfulness e a dúvida que eu sempre fico é que assim, eu aprendi muito assim, o deixar ir,
de você, quando você está com uma questão, você focar no sentimento e deixar aí, e até que você consiga liberar daquela emoção. Você aprende, né, a observar seus sentimentos, pensamentos, entender quais são as crenças, os medos. E a minha dúvida é, o que eu faço primeiro, assim, no momento onde eu estou com uma questão muito forte? É melhor eu buscar me centrar e buscar uma meditação, mindfulness, alguma técnica, ou essa observação? Ou se não tem isso? Eu fico confusa, sabe? Quando eu escuto esses mundos, assim, de como... O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É verdade. O trabalho de mindfulness ou meditação, no meu entender, ele não é para você mudar os seus pensamentos, nem mudar a sua mente. É você desenvolver o observador interno, que é um dos passos, né, do domínio pessoal. Um deles é esse. E o segundo é reconhecer quem você é. Se eu consigo observar os pensamentos, quem está observando? Você ganhar consciência do observador. O observador é uma das características da sua consciência ou essência. Então, na medida em que você pratica mais o mindfulness ou meditação, você fortalece o observador interno e você começa a ganhar consciência de quem você realmente é. E você não é a mente, você não é os pensamentos, que você é aquilo ou aquele que observa os pensamentos, que observa a mente. Então, o benefício de você fazer o processo de silenciar, né, é esse. Agora, essa metodologia é justamente para você identificar quais são os pensamentos que mais consomem a sua energia. Na origem da questão. Lá você se desconecta do pensamento. Aqui é o contrário. Você vai entrar dentro do pensamento, ver de onde ele vem, qual é o histórico desse pensamento e o que sustenta ele. Percebe? Imagina, você está numa reunião, tem outras pessoas. Não pode parar e falar assim, gente, eu descobri uma crença, para a reunião, que agora, olha, isso é uma verdade, percebe? Não dá, né? Então, você está lá na reunião, vem aquele desconforto, o que você faz? É o primeiro passo do domínio pessoal. Percebe o mal-estar, percebe as emoções, respira fundo, faz esse distanciamento do observador até terminar a reunião. Mais tarde, você saiu da reunião, voltou para casa, você tem tempo? Opa, vou pegar os passos do domínio pessoal. O que aconteceu? O que eu senti? Qual foi o pensamento? Qual foi o medo? Qual foi a crença? Aí você faz o exercício completo, percebe? Então, você aplica numa situação em que não há tempo para fazer o processo completo. Você apenas observa, respira fundo, se reconecta com você, área de observação do teu mundo interno. Na outra, quando você tem tempo, você faz o processo de investigação. Porque é no processo de investigação que você consegue transformar a crença. Consegue transformar a crença só observando, percebe? Os monges estão aí meditando 20, 30, 40 anos, eles estão com as mesmas crenças dentro deles, entendeu? Eles só conseguiram desenvolver uma capacidade de estar mais isentos, mas a crença está lá. Então, o ideal é você desenvolver a capacidade de fazer os dois, de usar os dois métodos. Um para te dar um socorro momentâneo e o outro para mudar o padrão, é para você gerar um processo de transformação. Faz sentido? Faz muito. Os dois são valiosos, mas em contextos e momentos diferentes, né? Cada um no momento certo. Perfeito, Daniel. Um abraço para você. Outro. Pergunta do Jefferson. Se puder falar um pouco sobre a importância dos relacionamentos na cooperação, no respeito e as diferenças na complementaridade do trabalho, pois creio que será o fator determinante de como nos unimos e superamos esses problemas difíceis que iremos passar pós-pandemia. Penso que a individuação será elementar para lidar com todos esses conflitos que estão pipocando. O Chopra dizia assim, se a vida é uma escola, o relacionamento é a universidade, né? E qual é a universidade? É uma escola, né? O relacionamento é uma escola, né? Então, quem ainda não viveu o processo de individuação, ele vive o relacionamento como algo, como uma não escolha. Eu tenho que conviver com essas pessoas, tenho que estar com essas pessoas. A pessoa não tem escolha e ela se sente dependente das relações. Então, poder estar nos relacionamentos, mas tendo vivido ou estando vivendo o processo de individuação, você pode usar positivamente os relacionamentos para o seu próprio crescimento. Então, pegando aí o exemplo da Daniela, eu trabalho uma crença minha, e aí aparece uma pessoa num relacionamento comigo que levanta uma questão que traria essa crença de volta.
Se eu trabalhei essa questão de verdade, eu vou ficar tranquilo. Se eu não trabalhei, eu vou entrar em conflito com ela, percebe? Então, aos poucos, a partir do processo de individuação, você percebe quais são os relacionamentos que você lida bem, porque as crenças relacionadas àquela relação não são ativadas, e quais são as relações em que você tem mais dificuldade e você precisa fazer um upgrade, né? Você precisa ir para a universidade do relacionamento. Então, realmente, o relacionamento nesse momento ele é um grande fator de evolução ou destruição, se a pessoa não tiver os recursos para lidar com conflitos, né? Não tiver recursos para lidar com diferenças, não tiver recursos para lidar com sentimentos de rejeição, abandono, que são todos irreais, né? Mas enquanto a pessoa não chegou no estágio de individuação, muitas pessoas acreditam, você me abandonou, você me rejeitou, você não gosta de mim, né? Mas são interpretações, são pensamentos, baseados em necessidades que não estão sendo atendidas. Então, uma boa semana para vocês, uma boa universidade, praticar aí nos relacionamentos e perceber quais são as crenças que surgem, os pensamentos, né, os conflitos, usar os passos do domínio pessoal. Um prazer estar com vocês, uma boa semana. Provavelmente na quinta-feira vai ter um webinar, a gente vai comunicar para vocês na segunda, e o tema é valores. Qual a importância de focar e entender os nossos valores no meio dessa crise que a gente está vivendo. Boa semana, bom final de semana para todos.